Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Muitas vezes nós não conseguimos compreender bem a palavra de Deus, a lógica divina. É para nós, muitas vezes, um grande mistério. Tantas vezes nós tentamos a compreensão de Deus e dos seus mistérios através daquilo que nós temos de mais natural e comum, que é a nossa razão. E a Deus nós não chegamos pela pura razão. É necessário também a fé. Nós podemos fazer raciocínios e devemos fazer raciocínios humanos, raciocínios lógicos, usar a nossa mente, que foi dada por Deus a nós como um dom, como um presente. Mas o conhecimento de Deus se dá pela revelação, de Deus mesmo que se dá a conhecer, e por nós que aderimos a essa revelação pela fé. São João Paulo II, na sua encíclica Fides et Ratio, a fé e a razão, nos diz que essas duas realidades, da fé e da razão, são duas asas que se equilibram num voo para alcançar, para contemplar a plena verdade, que é o próprio Deus. Os discípulos também estavam confusos, tantas vezes com palavras, com os ensinamentos de Jesus, com as suas indicações, eles se encontravam tantas vezes confusos. E Jesus, ao dizer para eles, pouco tempo e não me vereis, e depois um outro pouco de tempo e me vereis novamente, os discípulos não compreenderam. O que significam estas palavras que Jesus nos fala? E eles questionavam entre si, e Jesus, percebendo que eles queriam lhe fazer alguma pergunta, ele lhes afirma, né? Vocês estão confusos por causa do que eu disse? O que significa esse pouco tempo? Né? O mundo vai se alegrar, mas vocês vão chorar. Depois, as suas lágrimas se transformarão em alegria. Eu gosto muito desse evangelho, exatamente porque ele é para nós consolação. Ele traz alento ao nosso coração. Enquanto nós caminhamos nessa terra, na nossa peregrinação terrestre como igreja peregrina, né? Com o intuito, com o desejo, com o olhar que vislumbra pela esperança o reino futuro, o reino de Deus, o reino dos céus. Nós caminhamos muitas vezes em meio a tormentos, em meio a sofrimentos, privações. Mas o Senhor está dizendo para nós, olha, o seu choro se transformará em alegria. É consolação para nós, é certeza. Hoje, na primeira leitura, tirada dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos o apóstolo Paulo, que depois de ter se encontrado com Áquila e Priscila, sua esposa, que tinham sido expulsos de Roma pelo decreto do imperador, do César, imperador de Roma, que os judeus deixassem a cidade de Roma, eles voltam então para a sua terra e eles se encontram. Áquila e Priscila, eles tinham a mesma profissão de Paulo, eram tecelões, né? Eles faziam tendas. E naquele momento eles fizeram um bom encontro. O fato é que Paulo, ao anunciar o evangelho de Jesus Cristo para os judeus, não foi muito bem aceito. Eu fico pensando na frustração do apóstolo. Porque muitas vezes é também a nossa frustração. Quantos pais e mães de família, ao tentar falar para os seus filhos de Cristo, da salvação, do bem que Deus realiza em nossa vida, da vida moral, do modo como nós devemos trilhar o nosso caminho, se sentem frustrados tantas vezes por não serem acolhidos. Quantas vezes um sacerdote, um religioso ou um missionário, ao anunciar Cristo, não é bem acolhido quando anuncia o Evangelho? Eu fico pensando um pouco na frustração do apóstolo Paulo, que entre os judeus tentava anunciar, olha, Cristo veio para nós, em primeiro lugar para nós, os judeus, só que muitos rejeitaram. E ele começa então a dizer, olha, é por vossa culpa. É porque vocês não acolheram a palavra de Deus, vocês crucificaram o Senhor da vida.
Vocês colocaram ele numa cruz. E a partir daquele momento, Paulo encontra um outro caminho, um caminho talvez improvável, e talvez nas situações mais improváveis da nossa vida é que nós encontramos a grande graça de Deus que orienta o nosso coração, nos conduz para desafios talvez maiores e com êxitos que talvez não esperássemos. Ele começa a pregar entre os pagãos e entre os pagãos Deus realiza grandes obras de conversão. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, quando nós chegamos nesse texto do Evangelho, em que o Senhor diz: vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria, é para causar em nosso coração grande contentamento, é para trazer alento ao nosso coração, porque diante dos desafios que nós enfrentamos, o Senhor está sempre conosco e nos dá a graça de levar a bom termo a missão que Ele nos concedeu pelo Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.